Você já ouviu falar em CTC? Sabe o que fazer quando te pedem isso no processo de aposentadoria? Pois é, muita gente trava nessa hora. Mas se liga aqui no vídeo que a gente vai te explicar tudo sobre a certidão de tempo de contribuição. Então, certidão de tempo de contribuição é um documento necessário para fazer compensação previdenciária. Isso acontece porque muitas pessoas começam a trabalhar em um regime e depois vão se aposentar em outro regime. Então, por exemplo, uma pessoa que começou a trabalhar vinculada ao regime geral não é obrigada a aposentar no regime geral se ela vier trabalhar no serviço público. Então, a CTC é um documento que permite você pegar o tempo de um lugar e levar para o outro. Isso mesmo, ela serve para a gente poder computar o tempo em relação ao que a gente teve de vínculo anterior, né? Um exemplo, Luísa, que eu pensei aqui agora. Minha tia, ela trabalhou um tempo numa loja, né? Então, o vínculo dela era um vínculo particular, de serviço particular, de carteira assinada, tá? E aí, depois, ela passou no concurso público. Quando chegou a hora dela se aposentar lá na frente, ela foi se aposentar como servidora pública, né? E aí, solicitaram para ela a CTC do tempo que ela trabalhou lá na loja. Isso acontece porque o tempo de contribuição para aposentadoria, ele é um tempo geral. Então, vale o tempo da iniciativa privada e também vale o tempo do cargo público. Então, Marcela, por exemplo, para a tua tia trazer o tempo de lá do INSS para se aposentar no cargo público, realmente vão solicitar a CTC. Ela é um documento importantíssimo para fim de aposentadoria. Qualquer pessoa que tenha contribuído para um regime e vai passar para outro regime pode solicitar a CTC. Por exemplo, se você trabalhou num vínculo e contribuiu para o INSS, você pode levar esse tempo se você virar servidor público. Vice-versa também. Se você era servidor público e agora tem um vínculo com o INSS, você pode migrar esse tempo para o INSS. A pergunta que fica é, onde é que eu vou solicitar a minha certidão de tempo de contribuição? Então, você vai solicitar a certidão de tempo de contribuição no local onde você trabalhou. Não exatamente no local, Marcelo, é para o regime para o qual você trabalhou, melhor falando, Certo. tá? Então, por exemplo, se o seu vínculo era privado, então você vai solicitar essa CTC no INSS. Agora, se o seu vínculo era público, em algum concurso público, em algum regime próprio, por exemplo, se o seu vínculo era com o Estado do Pará, como servidor efetivo do Estado do Pará, então você vai solicitar a CTC lá no IGEPS. Então, é muito importante saber onde solicitar a certidão de tempo de contribuição para não perder tempo. Então, já sabe, vínculos privados, corre lá no INSS, no aplicativo Meu INSS, você consegue solicitar essa CTC. Agora, se o teu vínculo é no regime próprio, é lá que você vai ter que buscar a sua CTC. Então, fica ligado para pegar no lugar certo. E tem mais um detalhe, né, Luísa? Se você prestou serviço militar, né, seja para a aeronáutica, para o exército, para a marinha, você tem que solicitar o seu tempo e a sua CTC lá no RH desses órgãos. Exatamente. Luísa, outra dúvida muito comum que eu sempre vejo é se eu posso utilizar parte do tempo para uma aposentadoria no INSS e parte para uma aposentadoria com vínculo no serviço público. E é possível, né? É possível, sim. É possível, inclusive, o fracionamento da CTC. E o que isso significa? Digamos que o servidor público ele quer aposentar em 2 cargos acumuláveis. Digamos que ele tem 2 cargos de professor. E o tempo lá da iniciativa privada ele quer colocar uma parte no cargo 1, uma parte no cargo 2. Pode, pode. Agora, é muito importante que esse fracionamento seja corretamente solicitado. Então, vai ser expedida uma única CTC para verbação em 2 vínculos. Então, é importante você informar o INSS qual é o período que você quer levar em cada um dos seus cargos, tudo bem? E se você quer utilizar um tempo para uma aposentadoria lá no regime geral e um tempo para aposentadoria no regime próprio, também pode. Aí, nesse caso, você vai pedir a CTC com o tempo aproveitado exclusivamente o que você quer. Então, percebe o quanto o planejamento previdenciário faz a diferença para saber onde você vai levar para cada um dos cargos. Exatamente. Se a gente pede errado, né, Luísa? Provavelmente, se eu peço para um vínculo só, e eu tinha pensado em dividir esse tempo, se você pedir a CTC sem prestar atenção nesses tópicos, você acaba perdendo, desperdiçando um pouco do tempo. Na verdade, até pode voltar atrás, mas vai dar muito trabalho, né, Luísa? Exatamente. Pode, nesses casos, pedir uma revisão de CTC se você pediu errado, ou uma desaverbação, caso ainda não tenha surtido efeitos. Pode pedir essa revisão, mas vai te dar muito mais trabalho. Um outro ponto que eu queria ressaltar
é com relação a CTC pós-morte. O que acontece? Se o servidor ou então o trabalhador não averbar essa certidão de contribuição em vida, os dependentes, na hora de pedir pensão por morte, se considerar interessante melhorar e aumentar a média ali, né? Da pensão, né? Isso, exatamente. Pode pedir, tá, uma CTC pós-morte. Então, Certo. aí os dependentes são habilitados a fazer esse tipo de pedido. Isso, inclusive, é uma novidade recente perante o INSS, porque justamente esse período de contribuição, ele pode vir aumentar a sua média, pode vir aumentar o percentual da média, pode fazer com que a pessoa chegue mais rápido na aposentadoria. Então, CTC é um documento importantíssimo. Verdade. Então, para você não ter dor de cabeça e também não perder nenhum direito, é importante solicitar a CTC o quanto antes, né, Luísa? Porque você tem que considerar o tempo ainda de confecção dessa CTC para que depois você consiga dar entrada no seu benefício. Então, quanto antes você se planejar é melhor. E aí você consegue, de alguma forma, organizar a sua aposentadoria, garantir que ela vai sair num tempo razoável. Exatamente, ainda mais para quem tem CTC de vários lugares, porque pensa que uma pessoa ela pode ter uma CTC de um vínculo público com a União, outro vínculo com a INSS, cada um desses regimes vai ter um tempo para expedir a CTC. Então é importante você se planejar com pelo menos 2 anos de antecedência, tá? Para aposentadoria e solicitar esse documento. Gente, CTC, ela é dinheiro. Ela permite a compensação previdenciária entre os regimes. Então, o seu benefício, quando você for receber, ele vai ser pago por uma fonte instituidora. Mas os regimes, eles vão se compensar financeiramente. Então, por isso que o regime ele não pode dispensar a CTC, porque isso é muito importante para o equilíbrio atuarial, tá? Então, o seu benefício ele vai ser pago por várias fontes, mesmo que você receba só um contra-cheque. Não deixa para a última hora, a gente já disse, vale reforçar. E também, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui para a gente nos comentários ou então manda uma mensagem para a gente lá no direct. O planejamento previdenciário é a chave para o sucesso da tua aposentadoria, tá bom? Bora chegar lá?